Que maravilha que você tá aqui comigo para mais um vídeo que, ó, com certeza vai ser explosivo e você vai assistir esse vídeo até o final. Sabe por quê? A gente vai falar hoje sobre essa personagem que é maravilhosa, mas antes de eu entrar diretamente na história, na passagem bíblica onde se encontra a vida dessa mulher, eu quero que você entenda algumas coisas que, quem sabe, você nunca estudou sobre essa mulher. Quem será essa mulher? Não perde esse vídeo e vem comigo. Bom, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Paty Souza e o nosso canal aqui do Ministério Infantil é voltado totalmente para que você consiga se inspirar nas ideias aqui e desenvolver um Ministério Infantil com excelência onde você está trabalhando agora, independente da igreja, escola, local onde você estiver. Então, se você ainda não curtiu o canal, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e não perde mais nenhum vídeo daqui em diante. E sem demoras, vamos começar o vídeo? Eu fiz esses personagens aqui com material reciclado. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar os cards aqui, porque tem esse personagem que é a Ana, tem o bebezinho que é o Samuel e tem o sacerdote ali, todos com material de reciclagem, tá? Pote, tampa, enfim, vai no vídeo e assiste depois, claro, né? E assiste o vídeo. Mas antes de nós entrarmos na história de Ana, que Ana orava, você que já me conhece aqui, você sabe que eu não gosto do simples fato de nós irmos ali e contarmos a historinha para criança. Então, antes de nós fazermos isso, eu sempre aconselho você a estudar e pesquisar fatos para que você realmente leve para suas crianças algo que elas não saibam ainda e que desenvolva nelas o gosto, o prazer de estar ali com você, estudando e realmente, ó, aprendendo da palavra de Deus, degustando a palavra de Deus. É como se a sua sala fosse um restaurante, imagine essa cena. É como se a sua sala fosse um restaurante onde tivesse muitos tipos de comida, diversidade de comida, uma mais prazerosa que a outra, e a criança vai chegar ali e ela vai poder sentir o prazer de degustar aquelas comidas. Isso é uma comparação de como você chega na sua sala com coisas diferentes, com informações novas. É a mesma palavra, mas você está levando coisas novas, coisas que você estudou. E dessa forma, você vai fazer com que as crianças tenham o prazer de estar ali com você. Não vai ser sempre aquela mesmice, aquela mesma coisa de sempre. Então aqui, antes de nós entrarmos realmente para a história da Ana e tudo, tem alguns fatos sobre ela que, quem sabe, você não saiba e são muito interessantes. Por exemplo, tá? Eu até anotei aqui na minha colinha para eu não esquecer tudo que eu quero falar com você. A história de Ana se passa lá em 1 Samuel, tá? Então pega a sua Bíblia ali, estude. Ó, eu vou mostrar para você uma coisa. Eu tenho aqui uma Bíblia, duas Bíblias, o livro de estudo, e eu tenho uma outra versão aqui que eu estudo todas. Sempre que eu vou ministrar algo, que eu vou estudar uma lição, ou que eu vou fazer uma ministração, eu procuro pesquisar na maior fonte de referências possíveis. Por quê? Porque sempre uma tradução vai trazer alguma palavra, algum verbo diferenciado, onde vai te trazer um entendimento maior. Então, pesquise, nunca vá dar aula sem pesquisar, tá? Nunca vá à frente de uma criança sem realmente saber o que você está falando. Quando começa a falar da história de Ana em 1 Samuel, você conhece bem a história porque é uma passagem conhecida onde nós pregamos muito essa palavra, nós contamos muitas vezes essa história para a criança. Vai falar que Ana subia ao templo orar. E aqui está o primeiro ponto que, quem sabe, você não saiba, é que naquele tempo a lei obrigava, sim, que os homens fossem até o templo 3 vezes no ano, pelo menos, para comemorar as 3 festas, que eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, nessas 3 ocasiões anuais, eles tinham que se locomover até o templo para adorar a Deus. Porém, as mulheres não eram obrigadas a ir. Então, aqui nós já conseguimos ver o tamanho da devoção que essa mulher tinha. Ela tinha uma fé tão grande em Deus que, mesmo ela não sendo obrigada a ir à igreja, a adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, ela ia por livre e espontânea vontade. A lei não obrigava que ela fosse. Se fosse nós hoje, nós ia fazer o quê? A maioria, né? Ah, eu vou ficar em casa, tenho tanta coisa pra fazer, né? Quem sabe pintar minha unha, tirar minha sobrancelha, gente, tem tanta coisa pra fazer. O serviço da casa tá cruel, não. Não.
Ana largava tudo e se dedicava ao Senhor. Ela ia com a sua família, ela ia com o seu esposo para a casa do Senhor prestar um culto de adoração a Deus. Isso é ou não é maravilhoso? É maravilhoso. E é uma atitude tão nobre dela, da parte dela, que com certeza isso foi uma das atitudes dela que agradou tanto o coração de Deus, que após Deus ouviu e respondeu a oração dela. Então a primeira coisa, ela se dedicava por espontânea vontade às coisas de Deus. A segunda coisa que nós não nos damos conta quando simplesmente passamos os olhos na história de Ana, é que a Bíblia fala que ela não comia. Ela estava tão triste que ela não comia, ela só chorava. Isso é o ato do quê? Depressão. Ana estava em um quadro depressivo e tanto era notável que o seu marido lhe dizia: Ana, por que choras? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, não é não, eu quero um filho. Não, Ana estava depressiva, ela só chorava. E quantas vezes nós, as crianças, somos pegos em uma situação onde nos causa tristeza, onde nós nos pegamos realmente tristes demais com alguma situação, onde nossa vontade é só chorar, só chorar, só chorar. Ana chegou no ponto que ela não mais comia, ela só chorava, porque a sua rival, a Penina, ela ficava debochando dela que ela não tinha filhos. Por quê? Ana, que casou com Eucana, ela era a primeira esposa de Eucana. Só que como ela não podia ter filhos, ele poderia casar com outra mulher que lhe desse filhos, porque eles tinham que ter filhos. Como Ana era a primeira esposa e não tinha filhos, então ele casou com a Penina, que lhe deu muitos filhos. Eles formaram essa família aí. Porém, esse era um dos fatores que entristecia muito ela. Quem sabe, não só, já não bastava o fato dela não ter filhos, já não bastava o fato dele ter casado com outra mulher, já não bastava o fato dela ter filhos com o marido que ela tanto amava, ela ainda debochava de Ana. Ela é uma situação que permitiria a Ana dar uns tabefes na cara de Penina. É ou não é? O que tu faria? A mulherada de hoje anda meio assim, né? Sem paciência, anda fazendo uns barracos. Poderia ser essa situação que ocorresse na casa de Ana. Porém, ela estando depressiva, ela só chorando, não sabendo lidar, quem sabe, com as suas emoções, ela não agiu como a carne dela pudesse ter vontade, né? De ir lá e esbofetear a Penina. Ela ia para a casa do Senhor orar. Ela subia à igreja falar com Deus. Ela botava o seu foco de tristeza, ela depositava em Deus. E aí eu sublinhei um versículo aqui em Filipenses 4, 6 e 7 que diz assim, que não é para nós estar ansiosos por qualquer coisa. Antes disso, é para nós buscarmos através de súplicas, pedir, orar, chorar, súplicas e oração com ação de graças. Então, pedir, orar, chorar e louvar a Deus ao mesmo tempo. Então, após isso, versículo 7, e a paz de Deus, que ninguém é capaz de entender, guardará o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Então, Ana poderia ter agido com os frutos da carne, porém, toda essa depressão, esse choro, essa tristeza, esses sentimentos que Penina causava na vida dela, ela pegou tudo isso e foi depositar aos pés de Jesus. E é sempre assim, né? Eu sempre falo que quando a gente chora nos pés de Jesus. Toda aquela tristeza momentânea que a gente está vivendo, ou aquela situação, é inacreditável. Mas quando eu me ponho ali, choro, oro, converso com Deus, eu saio dali, outra pessoa. Não sei explicar isso, mas é como a palavra que fala. E a paz de Deus, que ninguém é capaz de entender, transforma o nosso sentimento. E foi isso que Ana fez. Terceira coisa dessa mulher maravilhosa. Ela orou, ela chorou, ela pediu, ela se entregou a Deus, ela subiu ao monte, né? Ela foi até Siló, ela ia na casa de Deus, ela buscava a Deus.
Mas ela não simplesmente pediu um filho, ela não simplesmente pediu o que ela queria, ela não foi lá e disse, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero... Não! Ela foi lá, ela orou, ela se entregou realmente de coração a Deus, ela pediu o que ela queria, porém ela fez um voto a Deus. Ou seja, o Senhor me dá, mas eu vou lhe dar algo também. O que ela pediu? Um filho. O que ela ofereceu em troca disso? Ela ofereceu o filho dela para viver para Deus por toda a sua vida. Então imagina, ela estava ali pedindo algo para ela que na realidade não seria dela, porque ela ia devolver para Deus. Qual que é a moral disso? Ela queria fechar um buraco que havia dentro dela. Ela queria fechar um vazio que havia dentro dela. E, no entendimento dela, esse vazio era o filho que faltava. Porque naquela época, a mulher que não tivesse filhos era como se ela fosse amaldiçoada por Deus, como se ela não tivesse a graça de Deus na vida. Então, Ana sentia esse extremo sentimento de vazio, lhe faltava algo. Então ela simplesmente queria sanar esse buraco, queria sanar esse vazio de ter um filho, porque ela simplesmente teria esse filho, amamentaria o filho e levaria para que essa criança vivesse na casa de Deus. Não é um pedido extremamente magnífico para uma pessoa que quer algo, mas que não vai ser dela? Isso me leva muito a pensar da forma que essa mulher já sabia como conversar com Deus, ela já sabia como entregar, como se relacionar com Deus. Ela pediu, mas ela devolveu. E se você prestar atenção no voto que ela fez, ela entregou Samuel, né, que a gente sabe o nome dessa criança já, mas ela entregou o filho dela para viver na casa de Deus por toda a vida dele. E o versículo ainda fala que não passaria navalha na cabeça dessa criança. O que é isso? O que te lembra esse versículo? Isso mesmo. Ana fez um voto de nazireu pro seu filho. Ou seja, eu vou ter essa criança, nunca vai ser passado navalha na cabeça dele, o cabelo dele não seria cortado e ele vai viver para sempre na casa do Senhor. Esse é um voto para nazireu. O outro voto que teve parecido com esse na Bíblia foi o de Sansão. A diferença é que para Sansão foi o anjo ali que escolheu, o anjo que falou com a mãe de Sansão. Foi Deus que estipulou esse voto para a mãe de Sansão fazer na vida da criança. Aqui não, aqui foi a própria Ana que decidiu e escolheu o voto com Deus, né? Foi ela quem ofereceu essa criança sendo um nazireu por toda a vida dele. Então pensa, nazireu é aquela pessoa que é separada a viver algo para Deus. Ela é consagrada a viver algo para Deus por um tempo determinado. Agora, Ana entregou Samuel por toda a vida dela. Uma outra curiosidade legal aqui é que os levitas naquela época, eles trabalhavam dos 25 anos até os 50 anos deles da vida. Era mais ou menos essa idade. Entrava para trabalhar no templo ali, para ser levita, desenvolver esse cargo de levita com 25 anos até 50 anos mais ou menos. Aqui não. Ana entregou ele para ser um levita porque seu pai era um levita. Então Samuel seria um levita também. Era descendente de levita, né? Olha que maravilha, criar um filho, ter um filho e dedicá-lo por toda a vida ao Senhor. Ana fez isso. Você faria isso hoje com seus filhos? É tão difícil, né? Porque hoje os próprios pais não querem nem levar as crianças para a igreja, então é um pouco difícil pensar hoje com a cabeça que essa mulher pensava há muitos anos atrás. Difícil, né? A quarta coisa que Ana maravilhosa fez foi quando ela orou, quando ela estava ali orando, ela realmente orou com todo o seu coração. A Bíblia fala que ela balbuciava os lábios, né? Ela mexia os lábios. Fala que ela estava derramando a alma perante o Senhor. Essa frase contém uma descrição para uma oração fervorosa. Ana estava ali sem se preocupar com o que o outro ia falar, sem se preocupar com o que a vizinha ia ver, sem se preocupar com o que o ciclano ia dizer, tanto que Eli achou que ela estava bêbada. Ana estava ali orando com todo o seu coração. Ela estava se derramando na presença de Deus de tal forma que, quem sabe, ela nunca tivesse feito antes. Quem sabe, eu falando, né? Quem sabe ela já orasse há muito tempo. Mas
aqui nessa situação, onde ela já estava até mesmo depressiva, não comendo, só chorando, quem sabe ela entendeu que, pô, Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu tô com esse vazio dentro de mim, eu não consigo tirar, eu preciso que o Senhor preencha esse vazio. Se não for de um filho, eu fico imaginando, né, gente? Se não for de um filho, que seja da tua presença, então, mas que eu saia daqui cheia, com esse vazio que eu tenho dentro de mim completo. E muitas vezes nós temos que ensinar isso para as nossas crianças, que eles podem se achegar a Deus como eles estão, tristes, sedentos, chorando, felizes, decepcionados, alegres. Eles podem se chegar a Deus como eles estão, e eles devem ali contar para Deus como eles estão. Ana simplesmente orou e pediu o que ela queria, mas provavelmente ela não chegou e disse: Deus, eu quero um filho, sabe? Então ela entregou o coração dela. Eu fico imaginando Ana orando e falando para Deus realmente isso: eu preciso ser cheia de algo, eu preciso tirar essa depressão de mim, eu não quero mais não comer, eu não aguento mais ficar triste, oh Deus, me ajuda, Deus, eu preciso. E as crianças precisam entender isso, que Deus não é algo distante, Deus está aqui com a gente, Deus está aqui, Deus nos ouve, Deus nos vê, Deus nos abraça, Deus tira aquela dor, Deus nos dá paz, Deus nos ouve, nos atende no momento em que nós abrirmos o nosso coração. A palavra de Deus fala: me buscarão e me acharão quando? Quando me buscarem de todo o coração. E Ana estava ali buscando a Deus realmente de todo o coração. E a quinta coisa é que quando o sacerdote falou com ela, que ele entendeu que realmente ela estava angustiada, ele disse o que para ela? Vai em paz, Deus já ouviu tua oração, que seja atendida a tua oração, seja abençoada. Liberou ela daquele enfado, daquela tristeza. E ela estava tão feliz. Pensa que ela já tinha deixado toda a tristeza dela lá nos pés de Deus. Ela já tinha orado, já devia ter chorado, já devia ter deixado tudo lá. Ela já estava conectada com Deus de uma forma tão maravilhosa que quando o sacerdote trouxe para ela a bênção, quando falou para ela que ela já estava abençoada, o semblante dela, que antes era triste, mudou. E agora aquela mulher que era depressiva, que chorava, não comia, agora já estava com outro rosto, com outra face. Ela já estava grávida? Não, ela não estava grávida. Mas ela entendeu que o Deus que esteve ali com ela, que o Deus que ouviu a oração dela, que o Deus que deu paz ao coração dela, era o mesmo Deus que lhe daria um bebezinho no momento certo. E é isso que acontece. Ela foi para sua casa certa que Deus já estava lhe abençoando e lhe daria esse filho. Ela foi para casa crendo que ela tinha recebido. Nós temos que ser assim também. Nós temos que buscar, orar, nos entregar de todo o coração e crer que Deus nos atendeu, e crer que Deus vai nos atender, e crer que Deus vai nos ouvir, e crer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e que no momento certo todas as coisas acabam acontecendo da vontade e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aí, me conta, eu quero saber aqui nos comentários se você sabia dessas 5 curiosidades, desses 5 pontos da vida de Ana. E mais ainda, me conta se você já falou sobre essas coisas para suas crianças. Muitas vezes nós transformamos uma história bíblica aqui, ó. Um fato acontecido da Bíblia, que é gigantesco, nós trazemos para esse tamanho aqui, quando nós simplesmente chegamos lá na frente da criança e contamos que Ana era uma mulher triste porque não tinha filhos, aí ela orou, e aí ela teve um bebezinho, e amém. Nós tornamos as coisas de Deus pequenas quando não focamos nos detalhes maravilhosos que a palavra de Deus traz. Então nós temos que focar nos detalhes. Nós temos que focar, nós temos que mergulhar nas escrituras para que a gente consiga trazer isso para a vida da criança. Quando nós passamos a entender os detalhes, nós conseguimos perceber que em muitas coisas nós nos parecemos com os personagens da Bíblia, e não é à toa que a história dessa mulher está aqui na Bíblia para nós nos espelharmos.
Ela estava triste, muitas vezes nós nos entristecemos. Ela orou ao invés de dar na cara da Penina. É o que nós devemos fazer muitas vezes em muitas situações. Ela foi buscar a Deus, mesmo quando não era necessário, não era obrigatório ela ir. Ela ia buscar a Deus. Ela se derramou por completo. São pequenos detalhes que vão fazer você ser uma professora extraordinária e que com certeza as crianças vão amar estar com você, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, onde eu vou te contar a história da Ana e do seu bebezinho tão sonhado.